Seja bem-vindo. Obrigada pelo apoio ao canal Superbanha. Olá, galera. Vamos à informação. Taigor Jank falou, sem citar nenhuma vez o nome de Lisiane Russo, que ela recusou Cristiano Silva por conta de um processo que ele moveu contra a empresa. Assim, o agora ex-repórter da Band RS lembrou que ela mesmo tinha retornado à emissora depois de mover uma ação contra a própria. Isso não agradou ela, se sentiu ofendida, acrescentou. Saiba mais sobre os bastidores da demissão do repórter a seguir. O que eu quero saber é o que aconteceu nos pormenores. CCD representou hoje, toma meu dinheiro e nos conta. Wagner Mota, cara. Valeu, Wagner Mota. Cara, os pormenores são desnecessários. Tá, agora, gente, tá tudo bem? Cara, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. É que não, é que o pessoal é curioso, né, Matheus? O pessoal é curioso. Mas eu acho que muita gente já entendeu o que rolou, né? Muita gente já entendeu. Que houve uma sequência de desentendimentos entre eu e a direção da empresa, tá? Esses desentendimentos, eles começaram quando... eu sou coordenador de esportes na Band, né? Era. Perfeito, eu tenho que me lembrar disso. Eu era coordenador de esportes na Band. Então, entre muitas das funções que eu tinha, era organizar a equipe, contratar gente, coordenar a equipe. E o Ribeiro Neto era meu chefe gerente de esportes. E a gente foi sugerir a contratação, Matheus, do Cristiano Silva, que é um dos grandes caras que... Tá maluco. Que a gente tem na imprensa. Referência. A gente precisava de um apresentador para jornadas e a gente viu que o Cristiano Silva, e é, para mim, o melhor âncora de jornadas que existe atualmente na Rádio Guaíba. E a gente tentou contratar o Cristiano Silva. E a gente teve uma reunião com a direção geral para tentar contratar o Cristiano Silva. Só que o Cristiano Silva, Matheus, ele tem um problema. Problema não. Ele trabalhou na Band muito tempo atrás e ele teve um processo judicial contra a Band, onde ele ganhou esse processo, ganhou um dinheiro, enfim, requisitado na justiça. E isso, em determinado momento, impedia a contratação dele, né? Só que aí a gente fez uma análise, porque outros profissionais da Band processaram a Band também e voltaram. Entre essas pessoas, a atual diretora da empresa, que quando foi demitida lá atrás, 2017, ela processou a Band, ganhou e, em um acordo, voltou a trabalhar na Band e virou diretora-geral. E aí, quando eu sugeri o nome do Cristiano Silva para ser contratado, porque era um cara que ocupava a lacuna que a gente queria, ela disse que não, e achou um absurdo a sugestão, porque o Cristiano Silva já havia processado a Band. E aí, eu caí na asneira de dizer, tá, mas não faz muito sentido esse argumento. Quem sabe a gente tenta com São Paulo rever essa situação, porque existem outras pessoas aqui que conseguiram essa exceção, quem sabe o Cristiano Silva a gente consegue também. E aí isso não agradou ela. Ela se sentiu ofendida, enfim, a respeito disso dela. Ela disse que eu fui ofensivo, ela disse que esse é um assunto proibido na empresa. E eu perguntei por que era proibido, ela disse porque eu estou proibindo, e eu disse, então ela é proibida a partir de agora, 2 minutos, quando eu falei, não era. E desde então houve um clima que piorou, tá? Em relação a ela comigo. De alguma forma eu me senti marcado por ela em vários momentos deixou isso claro para outras pessoas, e aí existiram episódios de reuniões em que ela excessivamente contestava situações nossas. Por exemplo, um projeto que eu tenho muito orgulho, cara, de ter feito na Band, que é o projeto das viagens, que era uma coisa que a gente sempre queria fazer, e que a gente vendeu para uma parceira nossa, para custear as nossas viagens Brasil afora e América do Sul afora, para acompanhar a dupla Grenal. A gente conseguiu a verba para esse projeto, com lucro para a Band, com um orçamento diminuto para a gente viajar. E na apresentação desse projeto, que era um projeto, cara, revolucionário, que eu tenho muito orgulho, e todo mundo estava feliz com esse projeto, ela a todo momento contestando, e dizendo, por exemplo, que os nossos orçamentos estavam errados. E aí chegou em determinado momento da reunião, Matheus, em que ela contestou que o meu orçamento estava errado, que com o valor que eu tinha orçado para as passagens, a gente não ia conseguir viajar. E aí tinha uma passagem para Belém que eu tinha orçado, uma viagem para Belém, que eu tinha orçado por R$ 1.700. E aí o diretor financeiro dela, no meio da reunião, a diretora dizendo que o meu orçamento estava errado e que o projeto não era bom, sendo que
era irrecusável, tanto que ele tá andando hoje em dia. E aí o diretor comercial, o diretor financeiro da Band me mostra, olha aqui, ó, a passagem para Belém, ela não é 1.700, ela é 9.300. E aí eu entrei em choque. Pô, o orçamento tá uma merda, o que eu fiz de cagada aqui? Tá tudo errado. Uma reunião com 10, 15 pessoas. E aí ela descascando, viu? Tá vendo? Esse orçamento tá errado, vai ter que refazer, não vai dar certo, porque a gente não vai viajar em todos os jogos. E aí, em determinado momento da reunião, o diretor comercial, o diretor financeiro fala: eu orcei errado, essa passagem aqui é para Belém de Portugal, não para Belém do Pará. E ninguém corrigiu que o meu orçamento estava certo. E eu contestando a todo momento, e eu sei que eu sou um cara muito incisivo nas contestações. Em determinados momentos, ela, mesmo que a gente tenha feito no orçamento sobrar dinheiro, ela quis cortar viagens, e isso foi uma coisa que eu briguei muito com ela. Ela estabeleceu em determinado momento que a gente ia fazer 4 viagens por mês. E isso tudo gerou, gente, só para explicar, um clima de desgaste de merda, e que eu entendo também, na visão dela, ficou insustentável a ponto dela me demitir. Houve outros episódios também, até a demissão que aconteceu na segunda-feira. Esse é um resumo. Esse é um resumo, eu tava devendo pra galera. Esse é um resumo e talvez tenha sido o mais aprofundado até o momento, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Dá para a gente... E a gente está fazendo isso aqui, tá? Porque acho que também existe uma curiosidade, existe, né? Então, assim, em algum momento dos próximos minutos ou horas, esse assunto a gente vai virar a página, né, Taigo? Claro, é uma questão claro. natural. Não esqueça de inscrever-se para ajudar o canal Super Bem a crescer. Obrigada!